O nome da vítima é David Shannon, um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta. A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. Parece que o painel foi adulterado para detonar quando um cartão de acesso fosse usado. Alguém queria impedir o conserto da torre. E pelo jeito esse alguém deixou impressões digitais. Alfred, estou enviando algumas impressões para análise. Avise-me sobre os resultados. Certamente, senhor. Buscando agora. E aí está. São de certo John F. Baker. Um criminoso bastante comum. Só fez trabalhos pequenos. Só que... É curioso. O que é curioso? Baker está morto, senhor. O corpo dele foi encontrado no Distrito dos Diamantes cerca de 1 hora atrás. Parece que alguém está tentando eliminar evidências. Posso desativar o painel de acesso adulterado com meu sequenciador criptográfico. Para isso, preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima. Reverei a cena do crime para descobrir onde ele está. Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede. O crime ocorreu há vários dias. O fogo e a exposição ao clima dificultam a identificação das vítimas. A vítima masculina está usando uma máscara negra, mas não posso confirmar a identificação como Roman Sionis sem uma análise de DNA, que não posso fazer aqui. Posso identificar a vítima do sexo feminino pelas digitais. Tiffany Ambrose, namorada de Roman Sionis. Ou uma delas. Ela não era nenhum anjo, longa lista de antecedentes, mas nada indica que ela seja o alvo. O fogo se espalhou devido a um coquetel molotov arremessado no quarto. A intenção pode ter sido destruir as evidências. A trajetória da bala sugere que o atirador pode ser alguém da altura do pinguim. Mas os sulcos no chão mostram que quem matou a vítima masculina estava sentado numa cadeira inclinada para trás. Esta bala foi disparada por um revólver. A análise balística indica um ângulo de trajetória baixo. O atirador poderia ser alguém da altura do pinguim. Mas o padrão nos resíduos da pólvora sugere que a bala foi disparada por alguém deitado no chão. Estas digitais são compatíveis com o pinguim, mas estão por cima da fuligem do fogo. Os policiais tinham razão. O pinguim esteve no quarto. Mas estas impressões provam que ele esteve aqui depois dos homicídios. Se ele não matou o Máscara Negra, então quem? A única certeza é que o assassino da Tiffany estava deitado no chão. Mas por quê? Estas faixas brancas são graxa de sapato. Quem atirou na Tiffany estava sendo arrastado no chão. Além das vítimas, havia mais 2 pessoas no quarto. Quem atirou na Tiffany e quem estava arrastando essa pessoa. O local do disparo contra a vítima do sexo masculino dirá mais. O DNA aqui não pertence a nenhuma das vítimas. De quem é?
A luta começou quando alguém surpreendeu o atirador. Não está claro quem venceu a luta. Pode ter sido qualquer um deles. Eu posso analisar a evidência para tentar descobrir mais sobre o intruso ou sobre o atirador. A análise do tecido indica que o intruso usava um terno ou uma jaqueta esportiva de cor branca. Este retalho de tecido pode ajudar a identificar o intruso, mas ainda não posso identificar o atirador da vítima de sexo masculino. Há uma área de impacto que ainda não verifiquei. Este DNA é da vítima de sexo feminino. O nível de oxidação sugere que estava aqui há vários dias. Se eu analisar a evidência, posso descobrir o que ela fazia quando foi atacada. Ela mandava mensagens de texto para Roman Sionis sobre alguém chamado Coringa. Alguém matou o Máscara Negra, mas esse crime aconteceu há vários dias e eu vi o Máscara Negra hoje. As únicas respostas levantam ainda mais perguntas. Quem é o Coringa? Ele é o assassino aqui ou um dos assassinos? Há um corpo, um atirador desconhecido e um agressor desconhecido que atacou o atirador. Preciso comparar as amostras de DNA com o Banco de Dados Nacional de Crimes para identificar quem estava no quarto. Alfred, preciso acessar o Banco de Dados Nacional de Crimes. A única forma de fazer isso seria eu me infiltrar no Departamento de Polícia de Gotham. Então é para lá que estou indo. Senhor, o senhor terá que invadir fisicamente os servidores. Se realmente quiser fazer algo tão tolo, vai precisar de uma arma não letal poderosa. Recomendo que volte e pegue seu detonador de abalo. Não é má ideia. A polícia sabe que a vítima caiu de um prédio próximo, mas não existe nenhum outro dado. A identidade dele pode ajudar a esclarecer as coisas. Brian Murphy, um gerente do Gotham Merchants Bank. Causa da morte: ferimentos internos causados pelo impacto. Agora já sei o que aconteceu. Preciso descobrir como e por quê. Este vestígio de sangue indica um impacto em alta velocidade. Vou olhar o telhado. O parapeito está quebrado aqui. Foi um acidente ou ele foi empurrado? São dois conjuntos de pegadas. A vítima não estava sozinha. E os papéis espalhados mostram que ele estava com uma maleta. Eu preciso encontrá-la. Interessante. São dois conjuntos de impressões digitais. Um deles é da vítima. O outro é de Robert Haynes, um trapaceiro bem conhecido. Alfred,
Preciso da última localização conhecida de Robert Haynes. Vou enviar tudo o que tem sobre o caso. Não é necessário, senhor. Já tem uma área de busca. Veja no monitor. Unidade. Você me pegou! O que você quer? O que aconteceu com Brian Murphy? A gente tinha um acordo. Ele me dava os números das contas. Eu fingia ser o cliente. E limpava a conta. Ele ganhava a parte dele. Eu já fiz isso um monte de vezes. Mas daí ele começou a pirar, tentou pular fora. Então você o jogou de um telhado? Eu não podia arriscar. Ele ia avisar o banco. Ou a polícia. Eu tinha que proteger o meu negócio. E você pensa mesmo que conseguiu? Alfred, fale com o DPGC e avise que o assassino do Brian Murphy foi capturado. Envie a evidência também. Será feito, senhor. O relatório da polícia diz que a vítima morreu com um único ferimento causado por bala no peito. Mas quem o matou? E por quê? Examinar o corpo deve render alguma pista. Owen Grant, um jornalista investigativo. Ele me entrevistou no ano passado. Devia estar atrás de uma boa pauta por lá. A alça de uma câmera está no pescoço dele. Mas onde foi parar o resto? Esta trilha indica que a vítima tentou escapar, mas não resistiu aos ferimentos. A análise dos vestígios indica que o tiro veio de baixo. Grant deve ter derrubado a câmera ao ser atingido. Rever a reconstituição vai me ajudar a encontrá-la. Se o atirador não chegou lá antes. Alfred, Senhor? estou enviando alguns dados retirados de uma câmera. Tente identificar o indivíduo das imagens. Certamente, senhor. Eu preciso de um momento. Pronto. Um tal Chuck Berks. Estou enviando a última localização conhecida dele.
encontrarem a câmera. Tá louco? Aquele lugar deve estar lotado de tiras. Tá feito um conselho. Sobe no primeiro busão e vaza de Gotham. Daqui você tá ferrado. Cara, vocês já apareceram. Beleza, ali na linha. Mas se de repente... Cara, eu tô chorando. E eu tô te falando pra não esquentar. Como é que isso foi rolar? Você não sabe meio! O que você quer? Justiça. Você matou um homem. Por quê? Ele ia caguetar a nossa falsificação. Eu não tinha escolha. Você sempre tem escolha. Alfred, avisa ao DPGC que Chuck Burks foi capturado pelo assassinato de Owen Grant. Envie a eles minha localização atual e as informações do caso. Agora mesmo, senhor. Central, 49. 49, pode falar. O fogo já foi controlado, mas parece que temos um corpo aqui. Causa da morte ainda não identificada. Precisamos da perícia para dar uma olhada. Copiado. Vamos enviar alguém. Mantenha a área segura enquanto isso. Os danos causados pelo fogo vão dificultar a busca por evidências. O primeiro passo é identificar a vítima. A arcada dentária indica que o nome dele é Alex Kane. Um peixe pequeno, traficante de armas que costuma trabalhar com o pinguim. A causa da morte foi um tiro no coração. O fogo deve ter sido apenas para encobrir os vestígios do assassino. As evidências de DNA indicam que o tiro foi a queima-roupa. Isso sugere que os dois homens se conheciam. Pode ter sido uma transação que deu errado. Interessante. Na verdade, foi a vítima quem causou o incêndio. Os resíduos químicos apontam para uma granada. Os traficantes de armas estão sempre preparados. Os vestígios mostram que o assassino também estava cercado pelas chamas, mas não há outro corpo. Ele deve ter conseguido fugir. O assassino escalou a parede na tentativa desesperada de escapar das chamas. Vou seguir a rota dele para ver onde vai dar. Ele não teria conseguido alcançar a escada. Melhor rever a cena do crime para descobrir como ele escapou. As impressões são de King Lu, um dos principais matadores do pinguim. Ele possivelmente vai estar no porto. Só não sei o que o Kane fez para merecer isso. Unidade disponível. Dentro ou fora? Você tá falando que o Kane morreu, mas por que ninguém disse nada? Fica frio, vão dizer. É mesmo? Como você sabe? Viu o cara morrendo? Lógico que eu não matei ele. O quê? Não me olha assim. O cara tava folgando e você sabe. Atrapalha os negócios. Mas é bom pra gente. Alguém vai ter que assumir o lugar dele. Sei não, preciso pensar direito. Vê se não demora. Tem uma fila de caras doidos por esse cargo.
pra cima agora! Segura, cara! O que você quer? Respostas. O Pinguim mandou você matar o Alex Kane? Eu acho que não. Pelo contrário, é capaz de Cobobot mandar me matar por isso. Então por quê? Cansei de pegar no pesado. E pensei que, se o Kane sumisse, eu poderia ter um emprego melhor. Você não vai ter emprego nenhum agora. Alfred, avisa o DPGC onde está o assassino do Kane. Você também pode enviar as evidências a eles. Feito, senhor. Central, aqui é Policial Maia. Temos um atropelamento com fuga do lado de fora da delegacia. Pode ter sido um dos nossos. Sua solicitação foi registrada. Todas as unidades de homicídio estão fora. A primeira que voltar irá até aí. Atropelamento com fuga na frente do DPGC? Não foi acidente. A vítima é Nate Raymond, um integrante da divisão da SWAT. A equipe inteira dele está sendo investigada pela corregedoria. Não sei o que ele estava fazendo aqui. Parece que ele foi lançado a uma distância considerável pelo veículo. Posso analisar os vestígios para determinar o ponto de impacto inicial. Foi aqui que Raymond morreu. A evidência de DNA indica que o carro estava em alta velocidade. Mas o ângulo dos vestígios mostra que o motorista perdeu o controle e rodou. É melhor rever a cena do crime para saber se atingiu uma outra coisa. A análise química indica uma marca específica de tinta. Isso limita o fabricante e o modelo do carro. E o cruzamento desses dados com uma lista de integrantes da equipe dele retorna apenas um nome, John DeMarco. Vou fazer uma visita a ele. Estamos tranquilos. Ele não conseguiu entrar. Na boa. Você apagou o cara na frente da droga do DPGC. Eles não vão sossegar. E logo vão chegar na gente. Relaxa, corramos fora da parada, ninguém tem nada. Daqui a uma semana a gente trabalha de novo. E se ele tinha alguma gravação? Alguma confissão por escrito? Vai ferrar tudo. Eu vasculhei esse lugar depois de apagar ele. Tava tudo. Ele escondeu as coisas em algum lugar. E se fez isso mesmo, não vai conseguir contar pra ninguém. A gente só precisa ficar na nossa de boca fechada. Espero que esteja assim. Eu sei que sim. Ele tá usando fumaça!
Por que fez isso, DeMarco? Por que matou o Raymond? A corregedoria não tinha nada para provar as acusações. Mas o moleque se apavorou, fez um acordo e decidiu falar. X9. Você já esteve preso no passado por tráfico de drogas, mas isso agora? Assassinato é prisão perpétua. Vamos ver. Com todas as evidências que eu tenho, a condenação do tribunal vai ser rápida. Vou te falar uma coisa sobre evidências. Elas vivem sumindo. As minhas não. Alfred, avise ao DPGC que o assassino de Raymond foi capturado. Também estou mandando uma confissão gravada. Vou entregar o restante da equipe com ele. Central, na escuta? Pode falar. Tem um corpo aqui, 30 e poucos anos, sem documentos nem testemunhas. Os ferimentos sugerem espancamento. Solicito uma equipe de homicídios no local. Copiado. Vamos enviar a primeira disponível. A polícia diz que não tem nenhuma pista, mas deve haver alguma coisa aqui. O que eles deixaram passar? Estas escoriações são consistentes com o relatório de espancamento da polícia. A vítima sofreu um golpe bem forte que causou fraturas múltiplas. Estes vestígios confirmam que o homem foi morto por um único objeto grande em alta velocidade. Reconstituir o crime deve revelar a arma utilizada. As digitais são de Andrew Carter. Ele tem uma ficha bem extensa, mas nada perto deste nível de violência. As notas indicam que ele tem problemas de alucinações paranoicas. Parece que perdeu o controle. Alfred, preciso da última localização conhecida de um elemento chamado Andrew Carter. O banco de dados do DPGC diz que ele foi solto do Blackgate cerca de um mês atrás. Estou mandando tudo que eu tenho. Espere. Há uma anotação aqui dizendo que ele abandonou recentemente as sessões de terapia impostas pela justiça e deve estar instável. Tome muito cuidado. Sempre sou eu. Atenção, todas as... Ótimo. Se ele revelasse o que sabia, isso seria um grande risco. Minha lealdade está provada, então? É um começo. São poucos que ganham nossa confiança completa. Você deve compreender que todo cuidado é pouco. É só me dizer o que deseja e será feito. Por enquanto esperamos. O Bane vai avisar quando precisar de nós. Devemos ajudar nossos irmãos! Somos os mestres de Gotham agora! Perseguir até a sepultura! Você vai aprender! Então, A sombra dos sonhos dele.
Aquele que deve ser eliminado. Eu já sabia que você poderia aparecer. Você matou um homem hoje. Por quê? Ele viu coisas. Queria falar. Não podíamos permitir. O que ele viu? O que Bane está planejando? Não direi mais nada. Então a conversa acabou. Central, aqui é o policial Franklin. Avisem a divisão de homicídios que a cena do crime em Park Row está segura. Ah, e peçam para trazer um segundo carro do IML. Temos 2 corpos aqui. Duas vítimas mortas a tiros. Eu conheço. É o Horace Riley, herdeiro do Império de Mineração dos Riley. Estranho. Ele ainda está com a carteira e o relógio. Clarissa Rodrigues. O Riley pediu a mão dela faz pouco tempo. Socialite e ativista. O colar dela vale uma fortuna, mas não foi levado. Não foi latrocínio. A reconstituição indica que o pulmão de Horace foi perfurado. Ele se afogou no próprio sangue. Clarissa levou um único tiro no coração. Morte instantânea. Os tiros foram de uma arma automática. Preciso encontrar as cápsulas para identificar o assassino. Parece que ele tentou eliminar os rastros. Mas uma das cápsulas caiu nesse bueiro. Posso procurar impressões. As impressões... já sei quem fez isso. Alfred, preciso da localização de Ian Chase. Não é aquele rapaz da sua festa de Dia das Bruxas? Se me lembro bem, o senhor o expulsou. Ele está incomodando a senhorita Rodrigues de novo? Ela está morta. Horace também. Puxa vida, imagino que deveríamos ter previsto isso. A localização, Alfred. Enviada, senhor. Meus sentimentos. Posso morrer assim, por favor. Vamos dar uma frente. Vamos ter uma conversinha. O que pensa que está fazendo? Sabe quem eu sou? Sei exatamente quem você é. Você não fez isso por dinheiro, muito menos por amor. Tá me enforcando. Eu não consigo respirar. Não foi por inveja, nem por raiva. Você fez isso porque é pequeno, egoísta, perverso. Senhor, está tudo bem? Seus sinais vitais estão oscilando. O que está errado com você? Alfred, avisa ao DPGC que Ian Chase foi preso. Também estou enviando todas as evidências que consegui. Certamente, senhor.
Posso pedir para que volte para casa? O senhor não precisa mais ficar aí, certo? Tem sugestão aqui, dá uma olhada. Depois me diz o que acharam e lê a descrição do vídeo. Deixa sempre algo bacana.